Bora fazer uma análise gráfica aqui, família. O Bitcoin tá querendo demonstrar uma leve reação da queda que a gente teve na data de ontem. E se isso realmente acontecer, a gente vai ter muita oportunidade em algumas altcoins, principalmente para swing trade. Lembrando, longo prazo ainda é compra semanalmente, mensalmente, DCA e comprando aos poucos. Nas quedas, inclusive na queda de ontem, foi uma excelente oportunidade para compra de longo prazo. Agora, swing trade é outro capital. É um capital diferente do longo prazo. E para swing trade, por conta da queda que a gente teve, a gente conseguiu várias altcoins interessantes que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no Bitcoin, né? A gente consegue ver alguns fatores interessantes aqui no Bitcoin. Primeira coisa que tá legal, o estocástico lento chegou a um nível aqui de sobrevenda, coisa que normalmente quando acontece são oportunidades interessantes, tanto para trade quanto para longo prazo. Perceba esse toque aqui, perceba esse outro toque aqui, perceba esse outra vez aqui, foi exatamente por aqui. Perceba que essa vez aqui não foi tão legal. Foi um fundo aqui, se ele continuasse a tendência ia ser legal. Essa outra vez aqui também foi essa outra vez aqui. Essa vez aqui foi esse toque aqui. Então você perceba aqui de calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, apenas uma não foi tão interessante assim. As outras 6 foram excelentes oportunidades de compra, assim como de swing trade. Aqui ele tá tocando mais uma vez. Outra coisa que tá interessante aqui no gráfico do Bitcoin, olhando no curto prazo. Gráfico de 4 horas do Bitcoin, ele chegou a níveis de sobrevenda no RSI, exatamente na data de ontem, coisa maravilhosa. Últimas vezes que tocou na sobrevenda no gráfico de 4 horas foi essa vez aqui, outra vez foi essa vez aqui, outra vez foi essa vez aqui, outra vez foi essa vez aqui. Então você consegue observar que foram todas vezes que estávamos em uma queda num fundo, né? Fundo, 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 fundo. Aqui ele deu uma subidinha, mas já caiu mais. Fundo também, fundo aqui também. E tocamos mais uma vez aqui o 4 horas em sobrevenda, oportunidade. E ele faz tudo isso, além de ter tocado no sobrevenda lá no estocástico diário, o RSI de 4 horas em sobrevenda, ele faz tudo isso ao mesmo tempo que ele usa a média de 200 como suporte. Então isso aqui foi uma entrada muito interessante para quem conseguiu pegar a compra aqui do Bitcoin nesses 60 mil dólares. Foi uma entrada muito interessante por conta desses todos os motivos que eu acabei de apresentar para vocês, e a média de 200 nesse momento está servindo como suporte. Além disso, o preço do investidor de curto prazo, que é o investidor sardinha, né, o famoso short term holder, também está aqui servindo como suporte. A gente pode dar um zoom. Essa linha laranja aqui é o preço médio, né, o realized price do investidor sardinha. E olha como é que ele tá tocando exatamente nesse momento agora. Tá no mesmo local mais ou menos da média de 200. Normalmente numa tendência de alta a gente utiliza esse local como suporte. Porém, a gente tá num contexto diferente, né, rapaziada? A gente teve uma notícia referente a conflito lá em Israel na data de ontem, até por isso que o mercado deu essa queda um pouquinho mais acentuada, né? Mesmo sendo uma queda dentro do padrão, porque querendo ou não, para um conflito no nível de que tá acontecendo, 1.600 disparados e não sei o que lá, e o Bitcoin cair só 7, 8%, cara, mal caiu, né? Essa é a realidade. Num contexto de 2, 3 anos atrás, se acontecesse exatamente o mesmo, uma guerra nesse nível, com certeza ele cairia 20, 30%. E agora a gente tá falando que caiu só 7%, já querendo devolver um pouquinho hoje. Então a gente tá vendo uma mudança, né, de mentalidade referente ao ativo Bitcoin como um todo. Talvez a galera não esteja mais panicando tanto. É óbvio que se Israel contra-atacar, se a gente tiver um acentuamento ali, essa guerra acentuar, muito provavelmente a gente vai ver mais quedas e tal. Porém, a gente já tem algumas altcoins que estão muito interessantes. Se o contexto ficar melhor, a gente tá com oportunidades muito bacanas em Solana, por exemplo. A gente consegue ver que a Solana tá fazendo um toque exatamente nas 3 médias praticamente. A gente consegue enxergar essa lateralidade de Solana aqui, né, que já tá há muito tempo lateral. E olha só o que ela tá fazendo nesse exato momento. Ela chegou a romper muito forte as médias, retestou, e agora ela tá retestando um pouco mais acima. Tanto aqui a média 8, quanto a média de 21, quanto a média de 200 períodos também.
Então tem aqui um trilanche, né? Um triburger de médias, além do RSI dela estar fazendo fundos mais altos que os anteriores, sem nenhum tipo de divergência bearish. Seria ruim se o RSI tivesse caindo, aí iria indicar provavelmente uma divergência bearish. O RSI caindo, provavelmente o gráfico iria cair logo em seguida, o que normalmente acontece. Só que aqui o RSI ainda tá saudável, tá subindo, então Solana tá muito interessante para um swing trade. Igual eu falei, swing trade é com capital específico para isso, não é com capital de hold. Para longo prazo, tá excelente também Solana no local de suporte. Simulando aqui como é que seria esse swing trade, olha só, o alvo lá na casa dos 29% e o stop mais ou menos 5, 6%, porque colocaria abaixo da média e também estrategicamente abaixo desse fundo anterior. Olha que risco-retorno muito aceitável. Ganhar 30% para perder 5, 6%. Se você sabe o que está fazendo, a alavanca ali 3, 4 vezes, vai dar muito boa caso bate o alvo e caso stop você não vai perder tanto assim. Alavancou 3 vezes, isso aqui vezes 3, 5% vezes 3, você vai perder 15%. E se bate o alvo, você ganha ali 90%. Então vale muito a pena o risco-retorno aqui. Vários motivos de entrada, a gente sempre vê isso, né? Tem bastante motivo de entrada. No caso de Solana, temos aqui o RSI saudável subindo, temos aqui as 3 médias, temos esse local de suporte também que ela tá tocando, perceba como que é um local de suporte. Então são vários motivos de entrada. O risco-retorno tá bacana? Tá bacana. Olha como você vai ganhar muito mais caso bate o alvo do que você ser estopado. Agora uma coisa é, esse momento ele está completamente arriscado para swing trade. Igual eu falei, a gente está dependente de notícias. Pode ser que amanhã ou depois a gente tenha novas notícias referentes a esse conflito. Então você tem que, obrigatoriamente, caso for fazer trade, swing trade, o que for, você tem que usar stop, tá? Porque pode ser que o mercado dê uma agulhada e é muito melhor você ser estopado, assumir um prejuízo ali de 15% nesse caso, do que perder tudo. Então, para quem faz trade, esse é o momento mais arriscado. Tô falando aqui, tá? Talvez eu nem sei se eu vou fazer. Eu tô com algumas operações abertas já, mas já estavam abertas que não foram estopadas. Quando a gente para analisar outro ativo que tá interessante, PEP, olha só o que a PEP está fazendo nesse exato momento. A gente tem o RSI de PEP saudável fazendo fundos mais altos que os anteriores, sem divergência. A gente tem PEP voltando exatamente para 0,5 de Fibo, que é uma entrada magnífica numa tendência de alta, né? Em questão de Fibonacci, isso daí por si só já é mais um motivo para ficar de olho em PEP. A gente tem PEP tocando nas duas médias, ó a média 8 aqui, ó a média de 21 ali também, bem interessante. Então, outro motivo de ficar de olho em PEP. A gente tem esse local de PEP aqui sendo um local importantíssimo que foi topo aqui atrás de PEP, suporte aqui, toca uma resistência aqui recentemente e daí ela rompe essa resistência, retesta como suporte agora para depois meter a tal da marcha. Então PEP tá bem interessante o gráfico dela, não quer dizer que não vai estopar caso você abra uma operação. Porém, o risco-retorno aqui também tá muito bom. Olha só isso aqui, o alvo de PEP é lá no topo histórico, 60% de alvo. E o stop abaixo da média, milimetricamente aqui, 9% mais ou menos. Aqui você não pode alavancar muito, por quê? Stop é maior. Então, como o stop é maior, você não consegue alavancar 4 vezes, porque senão se você for estopado, você vai perder muito mais capital. Então, se alavanca aqui, por exemplo, 2 vezes, já tá legal. Por quê? Se bate o alvo, 66% vezes 2 dá 130 e poucos. E se te estopa, você perde 20. Mais um risco-retorno muito aceitável, mais uma operação com vários motivos de entrada, mas sempre com stop. Outra que tá muito bacana, olha esse gráfico de Ondo. Ele tá até dourado aqui pra gente dar uma olhada, porque tá exclusivamente bullish. Olha só o que a gente tinha em Ondo aqui. Tínhamos uma LTB bem forte, onde a Ondo vai, ela rompe, retesta, vai-se embora, ela rompe as duas médias e ela veio retestar. Muito provavelmente, se a gente não tivesse essa notícia que a gente teve na data de ontem, talvez a Ondo nem cairia tão forte assim. Porém, ela caiu milimetricamente na média de 21, na média 8 semanal e também nesse local incrível de suporte. Olha como é que esse local é um suporte muito forte para Ondo. Olha só aqui atrás, cara. Teve vários toques aqui nesse local para Ondo. Então, o que você faz aqui? Você usa esse local estrategicamente para pôr o stop abaixo e jogar o alvo na próxima resistência, que vai ser só lá em cima. Como é que ficaria essa operação, né? A gente para analisar alvo.
52%, coisa linda. E olha o stop, stop coladinho. Mais uma operação que o risco-retorno está muito bom. Você ganha 53% para perder 7%. Se você alavanca 3 vezes, tem que saber o que está fazendo. Temos um vídeo aqui no canal só sobre isso, né, ensinando um pouco mais, mas temos um curso mais aprofundado para análise técnica, futuros e tudo mais. Você tem que saber o que está fazendo, tá? E olha só que interessante. Bateu lá, vezes 3, 53 vezes 3 vai dar mais 150. Se te estopa, você perde só 21%. É um risco-retorno muito favorável também. Além desses vários motivos de entrada que a gente mencionou, a gente tem também o estocástico lento chegando aqui na região de sobrevenda. Então, Ondo também é outra que tá em questão de risco-retorno muito aceitável, vários motivos de trade e uma alavancagem pequena. Nunca alavanque muito porque senão vira loteria, né? Ondo é outra que tá da hora aqui. Antes de eu ir pra próxima, eu quero te convidar para o Desafio DeFi. Se você não se inscreveu ainda, você é louco. O mini curso que a gente vai dar já na semana que vem, 100% gratuito. Só quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber as informações. Então se inscreva aqui, ó. Primeiro link aí da descrição. Você se inscreve, entra no grupo do WhatsApp. Lá a gente vai passar as informações sobre esse curso. E depois do curso a gente vai abrir as vagas para nossa mentoria DeFizeiros, que também é uma mentoria muito show de bola, dá acesso a grupo VIP. Mas lá no mini curso a gente vai falar tudo sobre isso. Beleza? Voltando então aqui, ainda tem mais ativo que tá legal. Olha só esse aqui. Pendle. Excelente ativo para longo prazo. Pô, longo prazo é sempre compra de Pendle. Quando a gente para analisar o curto prazo, a gente enxerga aqui, ó, fundos mais altos que os anteriores. No RSI, um motivo de entrada. Temos o estocástico lento lá em sobrevenda. As últimas vezes que tocou em sobrevenda foi coisa linda. Olha só, tocou em sobrevenda. Olha aqui. Tocou em sobrevenda. Então as últimas vezes que o RSI estocástico tocou em sobrevenda foi coisa linda. O RSI tá sem divergência bearish, tá subindo com fundos mais altos que os anteriores. Dois motivos interessantes. Quando a gente para analisar, ela tá fazendo um pullback exatamente na média de 21 e muito próximo à média 8 semanal também. Já são 3 motivos de entrada. Quando a gente joga uma linha aqui, a gente consegue perceber que esse local é um local de suporte muito interessante. Olha só isso aqui, muito bacana esse pullback que o Pendle tá fazendo. São 4 motivos de entrada, vários motivos de entrada. Agora, o risco-retorno, como é que tá a situação do risco-retorno, que é o que a gente sempre busca observar. Cara, o alvo dessa operação seria a próxima resistência, que é aonde? Aqui em cima. Olha como é que aqui vai ser um local de resistência. Então, pra gente simular isso aqui, a gente põe lá o alvo, mais ou menos na casa dos 56%. Olha que coisa gostosa. Um trade de semanas, de dias para chegar a atingir. E o stop abaixo das médias. Vamos ver como é que ficaria? Olha isso aqui, rapaziada. Stop de 7%, ele vai ficar abaixo até da média 8, ó a média 8 aqui, ó. Ele vai estar abaixo da média 8, ele vai ter um alvo de 56%, isso aqui tá magnífico, tá muito bonito. É óbvio que se amanhã ou depois tiver uma notícia negativa, vai estopar tudo mesmo, é pra isso que existe o stop. Não existe cara que não é estopado. Se você não é estopado é porque você não tá fazendo trade, ou porque você não tá colocando stop e você tá sendo liquidado, que daí é muito pior. Então, o stop tá aí para isso mesmo. Se vier notícia negativa, o mercado vai cair, vai ser estopado. Mas o risco-retorno disso daqui tá muito interessante. Quando a gente para analisar, o alvo, cara, ele é praticamente 5 vezes maior do que o próprio... Mais de 5 vezes maior do que o próprio stop. Se você alavanca, por exemplo, 3 vezes aqui, olha só, como o alvo tá lá nos 56%, alavancou 3 vezes, ganha 150. Se te estopa, você perde 21, porque é 7 vezes 3 também. Mais um risco-retorno muito aceitável, uma operação aí que tá bem interessante também, tá até douradinha. E a última que eu vou trazer aqui pra vocês também é uma que tá dando entrada, tá comendo bronha aqui, ó. Tá dando entrada faz uns dias, a gente menciona ela na live já há alguns dias e tal. Mas antes de eu trazer essa última, deixa esse like aí. Eu tô vendo que você viu todas essas análises e não deixou o like, pô, fortalece aí. Só clicar no botão, ajuda demais a gente aqui. Mas é HNT. Olha só que interessante o gráfico de HNT também, família. A HNT ela tá querendo ir embora, mas o mercado não tá deixando. O que a gente tem em HNT aqui? A gente tem essa LTAzinha aqui, ó, que já tá meio que... Olha só, essa LTA a gente pode puxar até aqui mais abaixo. Tem essa LTAzinha aqui. E isso aqui nada mais é, nada menos é do que um triângulo ascendente. Olha só esse triângulo ascendente, família. Aqui ele chegou até a romper para cima, mas foi um rompimento falso. Esse triângulo ascendente é um padrão que normalmente rompe para cima. Então ele vai lá, ele toca na resistência, mas ele volta com um fundo mais alto que o anterior. Toca na resistência, volta com fundo mais alto que o anterior.
toca na resistência, volta com fundo mais alto que o anterior, vai voltando com fundo mais alto que o anterior, até que chega um momento que ele estoura isso aqui pra cima, na maioria das vezes, né? A gente tem aqui HNT, o RSI completamente tranquilo, sem divergência bullish, então tá tranquilo também. A gente tem aqui em HNT, além de tudo, desse triângulo ascendente aqui, o toque na média 21, deixa eu tirar esses desenhos, olha só, média de 21 servindo como suporte, então, estrategicamente, seu stop vai ficar aqui abaixo, né? Por quê? Porque a média de 21 é um suporte importante, você põe o stop abaixo, sempre de suportes importantes. Além de tudo, esse local que ela tá sentada aqui agora, ó, é nada mais do que esse topo anterior. Então ela tá usando um local interessante de price action como topo anterior também, como suporte. E olha só aonde ficaria o alvo dessa bagaça. Pô, no topo histórico, né? Vamos colocar o alvo lá no topo histórico. A gente simula aqui uma operação. Posição comprada, alvo aqui, se a gente fechar a operação nesse alvo, vai ser de 16% e o stop coladinho de 4% colocando abaixo da média. Muito bom, porém, dá até chance da gente deixar para fechar só nesse segundo alvo aqui. Se você conseguir, né, só ir subindo o stop, você tem a oportunidade de deixar o alvo lá em cima, lá nos 40%, e por exemplo, ela começou a andar. Imagine que a HNT, você abriu essa operação aqui, ela começou a andar, deu um pullback, opa, bateu aqui na resistência, voltou, estourou essa resistência. O que você vai fazer? Você vai pegar seu stop aqui e jogar aqui para cima. E você vai subir nesse stop, daí ela vai, sobe mais, pá, opa, estourou essa resistência, aí testou como suporte, você sobe o stop para cá. E daí ela vai, você fecha a operação só aqui em cima, ou você nem fecha, você só vai subir no stop, até que chega um momento que o mercado, em algum momento, ele sempre dá aquela limpada, né? Opa, caiu, só que daí vai te estopar com um extremo lucro, né? Essa estratégia de subir o stop, ela é muito boa também, tá? Eu utilizo bastante, pego o stop, vai subindo, porque quando estopar, vai ser estopado com lucro, beleza? Família, esses são os ativos que na minha visão estão interessantes demais, o momento é delicado, pode ser que você seja estopado, por isso use stop, porém, caso o mercado ele continue essa altinha que ele tá tentando ameaçar dar hoje, a gente tá tendo várias oportunidades, e essas são muito interessantes que eu trouxe aqui no vídeo, beleza? Se inscreva aí pro Desafio DeFi, deixa o like se você não deixou ainda, e do nada, esse vídeo acaba.